Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as fronteiras emocionais que o casal constrói em torno da relação para poder proteger esse espaço, né, construído por duas pessoas ali nessa dinâmica, diante de interferências externas. Interferências que podem vir através de amigos, ambiente de trabalho, ou até mesmo da própria família de origem de cada um. Uma coisa importante da gente pensar é que o relacionamento e o sentimento, ele cresce melhor quando tem espaço, né? Um espaço para respirar, e esse espaço, às vezes, ele não falta porque o casal não dá esse espaço para a relação acontecer, mas porque o mundo em volta sufoca a relação. Então, às vezes, isso vem no formato de uma opinião que ninguém pediu, de algumas pressões que não foram convidadas, né, de gente que se diz bem intencionada e às vezes realmente é, mas que está olhando a vida sob a sua ótica. Então, acaba interferindo, tentando reger, né, algo que só diz respeito ao casal, que não diz respeito ao mundo externo. E hoje eu quero te mostrar 5 práticas que fortalecem a relação de interferências externas. São 5 formas práticas de proteger nós, sem atacar ninguém, mas também sem se perder no caminho. A primeira prática: conversem sobre o que é de vocês e sobre o que não é. Casamento, namoro, parceria, tudo isso precisa de fronteiras muito claras. E essas fronteiras, elas começam dentro da relação. Então, são perguntas simples que vão ajudando a gente nesse processo de construção desse nós. O que é assunto nosso? O que é que não precisa de plateia? O que que a gente não negocia? O que que a gente transmite para o mundo lá fora? O que que a gente guarda aqui dentro? Quando o casal ele não define o próprio território, o mundo acaba definindo pelo casal, né? A segunda prática: crie uma unidade antes de tomar decisões externas. Então, tem escolhas que elas não são sobre a família, sobre amigos ou opiniões alheias. São sobre vocês dois. Então, assim, mudança de casa, de rotina, uma reforma, o que comprar, o que não comprar, o que é prioridade, projetos, como querem dividir a vida, tudo isso precisa ser decidido no íntimo, antes que o externo entre com ruído. O casal que decide antes chega fortalecido lá fora, porque a interferência ela vai chegar, mas isso já está definido pelo casal. Então fica muito mais fácil administrar essa interferência externa sem deixar que isso se torne uma questão dentro do relacionamento. A terceira prática: desenvolvam respostas curtas, calmas e definitivas. Respostas que não abrem para o diálogo, respostas que são educadas, mas que fecham aquele assunto. Né? Então, o limite ele não precisa ser um debate. Na verdade, se o limite ele é um debate, ele já não é um limite. Porque limite a gente comunica, a gente não negocia. Então, às vezes, é só uma frase simples, dita com serenidade, né? A gente já conversou sobre isso, já está tudo alinhado, ou obrigado pela preocupação, mas já está resolvido. É, entendo que você pense dessa forma, mas aqui para a gente funciona de um outro jeito, ou preferimos manter assim, tem funcionado muito bem dessa forma. Isso acaba evitando, sabe, excesso de justificativa, discussão, desgaste. É um limite que gera uma economia emocional, né? Não é preciso se indispor necessariamente com as outras pessoas, mas é importante sinalizar que aquele território é um território fechado, onde a interferência ela não é bem-vinda, ela não será aceita. A prática número 4 é: não tomem decisões importantes em estado de pressão. Quando o externo pressiona, o casal reage. E reagir é muito diferente de decidir. Então, assim, é importante que exista um momento de silêncio, de pausa, de conversa. Tudo isso é maturidade. Então, a gente pensa e te fala depois, ou vamos conversar com calma, e aí retornamos com uma posição a respeito. Ou, por exemplo, né, uma coisa que acontece muito é, às vezes, um convite ou alguma sugestão chega para um dos dois. Então, é importante trazer na fala essa coisa do eu vou alinhar com o fulano ou com fulana,
e a gente entra em contato para te falar o que a gente decidiu a respeito. Decisão com pressa muitas vezes vem acompanhada de arrependimento, e uma decisão com vínculo, ela vira uma escolha saudável e assertiva para a relação. Tem um ponto importante sobre isso que eu quero trazer para vocês, que é também a questão de, muitas vezes, existir um receio de dizer que vai consultar o parceiro ou a parceira para tomar uma determinada decisão, né? Como se isso fosse uma falta de autonomia. Mas a gente precisa pensar no seguinte: quando você divide a vida com alguém, você, de fato, não tem total autonomia sobre aquilo que é decidido. Em alguma medida, haverá algo a ser negociado com a pessoa com quem você se relaciona, porque existe uma vida em comum sendo compartilhada. E se aquilo diz respeito também a essa pessoa, então, por exemplo, a presença em um evento, uma viagem que vai ser feita, uma compra que vai ser feita, tudo isso atravessa a relação. E é importante que seja dialogado, conversado. E é diferente de pedir permissão. É sobre alinhar aquilo que está sendo feito, as decisões que estão sendo tomadas. Isso não é para ser um peso, isso é para ser algo gostoso de construir juntos. Se isso está sendo um peso, talvez a relação ela esteja precisando de atenção, de cuidado, porque a comunicação pode não estar funcionando tão bem. E por fim, a prática 5, que é cultive rituais que fortaleçam o vínculo de vocês. Então, nada protege um casal mais do que o próprio casal, né? Então, assim, uma caminhada, um café juntos, né? Conversar um pouquinho ali antes de dormir, são rituais que eles nos lembram do seguinte: somos nós, tem espaço para mim aqui, eu te escuto, eu te vejo, eu me importo com o que é importante para você, eu priorizo nós dois, eu priorizo a nossa vida. E quanto mais forte vocês dois estiverem entre si, menos vulneráveis vocês ficam ao que circula ali do lado de fora. Essas interferências, opiniões, essas questões que a gente vem falando aqui agora. Tá? E assim, para a gente já ir caminhando, né, para o fechamento do vídeo, um casal, ele só se sustenta bem, saudável, quando tem fronteiras. A fronteira, ela não separa, ela protege. Eu gosto de dizer que é mais ou menos assim. É como se tivesse um muro, e nesse muro tem um portão. E vocês decidem quando abrir esse portão. Então não é rígido, né? Não é a gente não aceita nada que vem de fora, mas a gente decide quando a gente vai abrir esse portão. Mas precisa existir esse portão, precisa existir esse muro para proteger o que está sendo construído do lado de dentro. Né? É o que permite também que o vínculo cresça sem ser invadido, sem ser distorcido, podendo assim o casal criar valores e regras próprias do seu funcionamento, né, sem que isso passe pela opinião ou validação de terceiros, né, sem se moldar também para caber na expectativa e no desejo de outras pessoas sobre o que é uma relação, sobre como a relação deveria funcionar. O amor, ele precisa de um lugar para existir, e esse lugar ele precisa ser respeitado, e antes de tudo pelo próprio casal. Proteger o casal não é levantar um muro, né? É cuidar do solo onde o amor pisa. É lembrar que duas pessoas adultas podem construir a própria vida com suavidade, com firmeza, com lucidez. E enquanto eu falo disso aqui, eu sempre lembro do quanto essas dinâmicas elas também atravessam a nossa escuta clínica, né? Para nós que somos psicólogos. Nós somos tocadas por histórias de limites que às vezes estão um tanto borrados, fronteiras ali que às vezes estão frágeis, né? Relações sobrecarregadas de tantas expectativas. E às vezes é desafiador perceber o que é do paciente, o que é da relação dele e o que ressoa em nós também na nossa própria história. E ter um olhar de fora ajuda, de fato, a clarear essas camadas, a deixar a nossa presença mais firme, mais disponível, a nossa escuta mais atenta. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, eu quero te dizer que em janeiro eu vou abrir um grupo pequeno de supervisão para psicólogas que atendem casais ou demandas relacionais na clínica individual. É um espaço tranquilo, profundo, né, onde a gente afina a escuta, onde você pode trazer os seus casos ou participar apenas como ouvinte. E se fizer sentido para você, sinaliza aqui nos comentários, tá? E se algo te tocou, me conta também aqui nos comentários. Se você quiser aprofundar aquilo que interfere no seu relacionamento,
Tem muito conteúdo aqui para caminhar com você. Obrigada. Essa foi mais uma terça da conjugalidade por aqui. Espero vocês na semana que vem. Tchau!